Muito bem, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei que horário que você vai nos ouvir. Estamos agora no nosso primeiro episódio do WakeCast, aqui do nosso Colégio Wake. E hoje eu tenho dois convidados aqui extremamente especiais. Eu estou muito feliz de recebê-los. Eu vou deixar eles se apresentarem. A mesa já dispensa comentário, que a nossa mesa está com peso de ouro aqui. Então, eu vou começar aqui pelo meu amigo Gui. Gui, por favor, se apresente para o nosso público aí. Eu sou o Guilherme, sou atleta, treinador e pai também. Estava conversando antes aqui também. E falar de triatlon é muito legal, do esporte em geral e com o futuro, né, com a Olivia aqui, vai ser uma tarde muito legal aí a gente conversar do esporte. Legal, bacana. Olivia. Meu nome é Olivia, eu estudo aqui no Imaculada. Eu entrei no triatlon já faz um tempo e eu quero saber mais com o Guilherme, né? Que é atleta profissional. Gente, para quem não conhece a Olivia Maria, ela é nossa aluna aqui do 8º ano e é nossa aluna atleta. Tem uma história fantástica e tem muita coisa para a gente também aprender com ela. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais. Gente, primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é assim, começar com a Olivia, assim. Sendo uma atleta hoje, né? Uma futura atleta aí profissional do Ironman, do triatlon brasileiro, desse cenário. Como que você faz para conciliar, Olivia? Porque hoje é muito comum na sua idade, a Olivia tem 13 para 14 anos, né, Olivia? É. Os jovens, eu tenho um filho de 15, gente. Se ele me ouvir, ele vai ficar chateado comigo agora. Mas ele tá brigando para acordar. A luta dele é acordar no horário, é fazer o trabalho dele. Ele trabalha com a gente na nossa empresa. E então esse é o desafio dele. E como que você faz, Olivia? Enquanto a maioria dos jovens da sua idade está se desafiando para levantar cedo, para poder estudar, como que você aconselha os treinamentos de triatlon, os trabalhos, as provas e a aula letiva aqui no Wake? Então, é bem complicado, né? Que é muita coisa para colocar em um dia, uma semana. Mas eu divido por rotina, né? Sempre a mesma rotina de dia à noite. Aí, prova. Quando semana de prova, eu alivio meus treinos para não ficar tão pesado. Vou anotar aqui, rotina. E mesmo todo dia eu treino natação. Aí tem os horários específicos. 2 vezes na semana eu faço academia. 3 vezes na semana eu faço bike. 2 vezes na semana eu faço corrida. Mas é meio complicado, assim, porque tem vezes que tem que acordar muito cedo, dá aquela preguiça, mas tem que acordar, né? Não tem o que fazer. E você gosta mais de treinar ou de ir para a escola? Boa pergunta aqui. Treinar. É mais fácil acordar às 4h30 para treinar. É pra treinar. Legal. Gui, e você, cara? Como que é a sua rotina? Assim, eu queria que você fizesse um paralelo de hoje e também do Guilherme na fase pedagógica dele, assim, na vida pedagógica do Guilherme. Hoje, atualmente, minha vida se divide com a questão da família, né? Primeiramente, meu dia começa levando a minha filha na escola. Então, a minha esposa trabalha no hospital e ela não tem essa disponibilidade. Então, uma vez a semana ela leva na escola, né? Para ter as professoras conhecerem ela também, né? Então, na parte da manhã e nesse período que a minha filha está na escola, eu aproveito para dar aula, né? Algumas aulas de personal. Eu também aproveito para treinar. Então, hoje a minha carga horária de treino ela é bem reduzida. Eu treino praticamente 50%, 60% do que eu já treinei no meu melhor momento, pensando que era lá quando era estudante, né? Então, era mais fácil, tinha menos boletos para serem pagos. E então, praticamente assim, minha rotina hoje ela começa depois de levar a minha filha na escola ali. Então, tem um trabalho, né? É a prioridade. Então, o treinamento hoje faz parte da minha rotina como o meu hobby. Então, eu consigo ter bons resultados, né? Como atleta amador e gosto de me manter competindo, ter uma prova-alvo, até para ter aquela motivação de treinar, né? Vou fazer, em maio, agora dia 31, eu vou correr meu 15º Ironman, largar. Então, a gente comentou anteriormente ali que se o atleta para, né? Então, por motivos de saúde, eu já abandonei 2 Ironmans,
um por insolação em Fortaleza e outro aqui em 2019 em Florianópolis, que eu tive uma aderência, né, no intestino, então eu tive que, da prova, sair para uma mesa de cirurgia. Então, uma história feliz de ser contada, então, mas deu tudo certo, né? E o paralelo, né, com a questão de formação, o esporte sempre fez parte da minha vida. Comecei com futebol, na fase ali criança. Tive um pouco de vivência com a natação e comecei na corrida durante a faculdade. Eu me formei na UDESC, né, em Educação Física, sou bacharel em Educação Física, e eu nunca pensei em trabalhar como treinador de triatlo. Eu imaginava, o triatlo é o meu esporte, eu gosto de me divertir, né? Então, naturalmente, a vida foi me levando para trabalhar com triatlo. Hoje eu treino atletas amadores, em sua grande maioria, do sprint ao Ironman, né? Então, a gente faz parte, né, de gerenciar, né, a vida do atleta, né? O atleta tem a rotina, né? Seja tem médicos, advogados, pessoas que são empreendedoras, funcionários que têm uma jornada de 8 horas de trabalho, mas daí tem que encaixar treino antes e depois do trabalho, e ainda com a rotina da família. Então, tudo isso, né, a gente conseguir gerenciar é bem importante, né? Então, o esporte como hobby, como rotina, e ter o hábito, né, que seja saudável, né, que a gente consiga sustentar por muito tempo. Então, eu prego muito isso, né, que a gente consiga levar o esporte, né, de maneira saudável, física, de questão física e mental também, né? Para que ele possa ir por muito tempo atleta, né? Não está no momento atleta, né? Então vai ter várias fases, né? Tipo, eu já tive a fase de performance, que eu ganhei troféu, medalhas. Hoje continuo ganhando algumas coisas também, mas não é o principal, não é o foco. Cara, a Olivia falou uma coisa que eu até anotei, que eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso ambiente aqui educacional. Ela falou a palavra rotina. E o quanto que a rotina de atleta ela influencia na vida do ser humano fora das competições e também na vida de um adolescente ou de um jovem que está ali iniciando ali a etapa final por exemplo, iniciando o ensino médio ou iniciando a vida numa universidade, numa faculdade. O quanto que a rotina que vocês adquirem ao longo dos anos de treinamento influencia na rotina fora a parte esportiva? Não, pode falar, pode falar. Eu acho que essa rotina ela é importante, né, de treino sistematizado, né? Então a gente não sai simplesmente para correr. O atleta, ele segue uma rotina do treino. O treino ele tem um objetivo, né? Tem um aquecimento, tem a parte principal e tem o desaquecimento. Então vai ter sempre um objetivo específico dentro daquele treino e durante a semana também, ou as semanas de treino. Você não vai precisar falar tão específico de periodização, né? Mas a gente, quando tem uma prova, alvo, né, é como se a gente estivesse estudando para essa prova. Então, a gente não começa já com a questão mais difícil. A gente vai, né, vai crescendo, né, com o conteúdo e assim com o treinamento. Então, a gente vai ganhando intensidade, vai aumentando o volume, né? Então, em cada momento do treinamento, vai ter a parte específica ali, né? Então, uma hora vai ser com mais endurance para base, depois numa prova de velocidade vai estar com as especificidades da prova, né? Treinar transições também, né? Que nadar, pedal, tudo junto, né? Então, não é separado, né? Então, o atleta ali, uma hora falou que pensa? Acho que a gente nem pensa, a gente simplesmente vai lá e faz. Então, vai seguindo o fluxo na prova, né? Então, eu acho que a questão da rotina, ela faz parte disso. Então, o atleta, quando bota o uniforme ali, ele já está com a cabeça feita que, ó, eu vou executar isso aqui que eu tenho que fazer. Esse é meu roteiro do dia, né? E eu acho que a relação, no caso, com a escola aí, é a mesma coisa, né? Tipo, de manhã vai... Tipo assim, eu percebo muito isso em prova. Se meu objetivo é ir bem na prova, é que nem treino. Eu tenho que estudar muito até chegar para ir bem na prova. É
na minha cabeça tudo tem um foco e um ponto final. Vamos supor, no treino eu quero ir bem numa competição brasileira. Eu vou treinar até chegar no brasileiro e tentar ir bem. Se eu for mal, é porque as outras também treinam e não tem o que fazer. Fazer o seu melhor, né? fazer o meu melhor lá. Que nem na prova, eu tenho que fazer o meu melhor pra tentar ir bem. Muito que ele falou. E tem dias que você treinou muito bem e não conseguiu performar por N situações. situação. Né? Então, assim, já pensou que se todo mundo treinar mais horas possível e vai lá, a gente saberia quem é o campeão? E numa prova de triatlon, que tem tudo para dar errado, furar um pneu, a tomar água na natação com uma onda que veio, tem tantas coisas que podem acontecer que a pessoa terminar satisfeita. São muitas variáveis, Eu né? entreguei tudo que eu poderia. Só que o field ali da prova estava mais forte. Eu ainda não estou no nível de ganhar. Você vai lá, Treina mais Se pra prepara treinar mais. se preparar mais. Sabe uma coisa que eu acredito muito, e é proposital eu ter chamado vocês para o nosso primeiro episódio? Eu acredito muito nisso daí. E a vida esportiva, a vida de um atleta, ela é reflexo de todas as áreas da vida. Então, quando você falou agora aqui que um atleta, a Olivia também comentou, e só faz, não pensa, só executa, isso significa que ele teve uma preparação muito grande antes. E eu vejo isso acontece também na nossa vida acadêmica. Então, que bom que fosse que os nossos alunos, ou a grande maioria dos alunos, tivessem essa mesma mentalidade. E o meu objetivo é me preparar para a prova. É eu estudar, eu me preparar para quando chegar diante do desafio de um simulado, uma prova, um vestibular, ou uma prova normal do ano letivo da vida escolar desse aluno, ele chega lá e só faz. Eu já me preparei, eu já tive essa situação, eu já passei por essa situação problema, ou por esse exercício, e lá atrás eu fiz. Então, eu sou apaixonado nisso daí, nessa questão dessa mentalidade, e de a gente entender que isso não é algo separado da nossa vida. Porque eu vejo assim, ó, que quanto maior é o desempenho no treinamento, quanto maior é a aplicação de situação real, mais preparada a pessoa vai chegar. Isso no esporte, isso na vida acadêmica, para uma prova, para um vestibular e para tudo. E eu queria saber de vocês se vocês concordam com isso daí, com esse ponto de vista, e se já teve alguma situação, por exemplo, com a Olivia, no colégio, numa prova, num simulado, alguma coisa, que você percebeu assim, não, isso, de fato, eu consegui passar por esse desafio por conta do meu treinamento que eu faço uma prova de triatlo, pro FAST, e o Gui também. Poxa, esse desafio aqui na minha vida, se eu não tivesse essa mentalidade que eu tenho de disputar 14 Ironman, gente, nós não estamos falando de um Ironman, nós estamos falando de 14. 14 é mais Ironman do que a idade da Olivia. Então, assim, é uma experiência gigantesca. Até que ponto que isso realmente, de fato, contribui na sua vida, para tudo assim? Quero pegar um gancho, né, que a gente falou que simplesmente vai lá e faz, né, mas não é fazer de qualquer jeito, né? Então a gente passa tempo treinando, né, Tem todo um treinamento por trás. Isso. Do dia anterior ou dias anteriores ali à prova, a gente, antes de dormir, a minha estratégia, eu mentalizo a prova, o ambiente, o plano A, B, C, eu penso sempre positivo, que vai dar tudo certo, mas também na minha mentalização se furar um pneu, o que eu vou fazer? Eu tenho que estar pronto para o que vai acontecer. Então a gente simplesmente vai lá e faz, porque a gente, na nossa mente, já tá blindado que só tô fazendo agora. Porque, exatamente. Né, tô colocando o plano em ação. Não vai ser pego de surpresa, não, né, vai ser pego de Guilherme? surpresa, A sua mente ela já passou por isso. Isso, e os treinos vão ensinando isso. Sim. Quantas vezes tu tá fazendo um treino e tu às vezes tu te imagina, eu me pego assim, né, me imaginando que eu tô competindo,
né? E claro que não precisa estar no treino mais forte. É simplesmente, né? Muitos vão dizer que é o flow do treinamento, né? Sim. E parece que a gente não está pensando em nada, mas ao mesmo tempo está com controle de tudo, né? E eu acho que o esporte, ele nos ensina muito disso, né? E a relação com a nossa vida, né? Seja na escola, na vida profissional, a gente consegue fazer várias relações, né? De decisões, tomada de decisão, né? Então, eu acho que quem pratica esporte, principalmente e se coloca à prova, né? De competir, tá mais preparado para situações adversas, né? Porque no dia a dia ali dos treinos acontece também. Então, tem dia que está programado para treinar, mas putz, tem que estudar para a prova amanhã, né? Então, e acaba que o treino não vai ser igual, né? Mas é importante tu vai lá, bate o ponto, treinou, que é a consistência, né? Não vai ser um treino único que vai te levar, vai ser a É verdade, a consistência do treino. consistência. A consistência, eu também acredito muito nisso. E você, Olivia, já teve alguma situação assim, tô no meio de uma prova, problema de matemática, não sei, e aí veio aquela mentalidade da Olivia triatleta, eu falei, eu vou resolver esse problema aqui. Assim, eu no esporte não gosto de desistir de prova. Eu posso estar vomitando, não vou desistir. Inclusive, teve prova que eu não sabia a questão, não sabia responder. Eu fiquei lá pensando, porque eu não queria desistir da prova, né? Que eu queria ir bem. E no final eu achei a resposta, porque depois que você fica ali, você pensa, você se acalma, vai. Entendeu? E acho que isso é uma coisa que eu aprendi no esporte e na natação também. Porque eu treino principalmente natação, né? E por muito tempo eu fiquei sem baixar tempo, sem melhorar, sem arrumar técnica, muito tempo. Mas depois, quando você relaxa e esquece um pouco o tempo, essas coisas, flui, assim, não vai precisar pensar muito nisso, sabe? Acho que é isso. Que bacana que a Olivia falou agora aqui, que por muito tempo ela ficou sem baixar o tempo, né? Em questão da modalidade natação. Por muito tempo, de repente, ficou ali paralisado. E aí eu penso assim, ó, que uma prova, gente, daqui a pouquinho vou pedir para o Guilherme contar um pouquinho dessa história, mas aqui a gente tem um troféu. Para eu linkar com essa pergunta aqui, só fala um pouquinho desse troféu aqui, e aí rapidamente depois eu já linko, já, porque esse troféu é de primeiro lugar do Ironman. Conta a história desse troféu pra gente aqui. Esse troféu foi em 2015, o Ironman era campeonato latino-americano, então ganhei minha categoria, na época era 25, 29 anos, eu bati o meu recorde também de tempo, foi 9 horas e 2 minutos, então naquela época ainda não era tão comum, Não era mas abaixo de 8 horas. 8 horas. E também os atletas amadores, os melhores amadores estavam quebrando a barreira ali das 9 horas. Foi uma baita de uma performance e veio coroando ali muito tempo de treino também, né? Eu acho que isso além do troféu, representa muito mais coisa ali, né? Foi um ponto de virada, assim, que eu pensei em me profissionalizar, mas o esporte hoje vive um melhor momento do que naquela época, mas eu acho que eu perdi meu tempo. Hoje eu tenho 38 anos, mas eu sou muito feliz das coisas que eu fiz, eu ainda tenho muito a fazer, né? Todos os dias eu ainda acordo com a mesma motivação para treinar. Treino menos, mas eu acho que eu já sei o caminho que eu tenho que percorrer ali, né? Então acho que fica mais fácil, né? E eu acho que é isso, assim, né? Então a gente pode sempre manter não é só sonhar, tem que fazer acontecer, né? E eu acho que esse é o maior ensinamento, né? Que a gente pode ter assim com o esporte, né? Porque a gente, eu quero, mas não, tem que ir lá, o que eu preciso fazer para chegar lá? Né? Eu acho que esse é o ponto, né? Então, eu tenho até um amigo que é um atleta também, que ele sempre brinca, escolher é perder. Mas no sentido da brincadeira mesmo, assim, né? Então, a gente sempre vai ter escolhas, né? A Olivia está começando a vida dela no esporte, então, a maioria dos amigos não devem ser atletas, então ela fica ali, né? O que que eu preciso mais, né? E a gente, né, vai estar feliz
fazendo esporte, né? Fazendo aquilo que gosta, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, assim, né? Para não estar perdendo nunca na escolha. Sempre tá, eu escolhi, eu venci, né? Venceu no esporte, venceu na escolha também, né? Mas eu pedi para o Guilherme contar isso porque, assim, o que que eu acredito? Eu acredito que um Ironman não é vencido ou não se vence no dia da prova. Também. Ele não... Com certeza você não venceu nesse dia, apesar de que isso é a coroação de todas as escolhas que você fez ao longo de um processo. Então, na verdade, você vence o Ironman na terça-feira, num dia de chuva, levantando às 5 da manhã para ir treinar. E é sobre isso que eu queria que a gente pensasse agora, para que o nosso aluno, a nossa comunidade, os pais que estejam vendo, que o aluno, na realidade, ele não passa em primeiro lugar em medicina no dia da prova do vestibular. É uma construção, é o levantar às 5 da manhã, no dia chuvoso, para ele estudar. E é É, a base. é a base. É a base que teve, né? É participar. Família, o entorno, Exato. tudo importa, né? Tudo faz diferença, né? O conteúdo que O conteúdo, a programação, a metodologia do colégio tudo isso vai influenciar. e muito mais da pessoa que vai fazer as escolhas para isso. E Maria, já teve gente meia de Maria, porque Olívia é Maria, né? O Mauro o professor chama de Olívia, o Tona de Maria. É que no Olívia teatro Maria. é Olívia e na escola é Maria, é o contrário. Não, é que me chamam de Maria e Olívia. E tem uma função. Olívia Maria, já teve um momento assim que você teve que fazer uma escolha de eu vou estudar, vou me preparar para essa prova com a mesma intensidade que eu me preparo para um triatlo? Já, eu acho que uma prova em específico que foi o simulado do ano passado, que eu valia ponto, né, na média, e eu precisava desses pontos. Eu acho que eu sentei ali, eu foquei que nem eu foco no treino. Mas, assim, não adianta nada eu estudar só para aquilo e as outras ir mal, entendeu? Aí precisa estudar sempre mais um pouquinho para ir bem nas outras também. Não rende. É a rotina que você falou antes, né? É a rotina. Gui, conta pra gente aí um pouquinho da história dessas... Gente, a gente já fez praticamente um podcast antes aqui. Nós estamos conversando, acho que deu uns 30 minutos de conversa aqui em off. Ele contou pra gente, mas eu queria que você contasse, assim, um pouquinho qual que seria o título ou a medalha que mais impactou na sua vida, uma prova. A Olívia fez uma baita de uma pergunta em off, não sei se ela lembra. Não. Eu vou escrever aqui para ela e ela faz de novo. Enquanto isso, você conta aí um pouquinho, se quiser mostrar para aquela câmera ali do meio. As medalhas, eu, ao longo de quase 20 anos de competindo, eu tenho uma caixa lá de medalhas, mas ontem eu tive cuidado de escolher as que eu acho mais bonitas, assim, né? E não que cada uma tenha uma história especial, né? Mas elas têm uma história, mas também são as que mais chamam a atenção, né? Então, tem medalhas de Ironman, tem medalhas de Campeonato Brasileiro, tem medalhas de Jogos Abertos, né? Tem essa medalha que parece uma carta, que foi uma prova que eu fiz de triatlon em Las Vegas. E tem a medalha que veio dessa prova mesmo, que é o terceiro lugar que eu fiquei na categoria. Tem esse colar havaiano. Esse é muito legal. Né? Então, eu vejo pela internet os atletas recebendo isso e sonhando com lá. Então aqui tu tá livre, né, dos maus olhares, dos maus espíritos, né? Então tem um significado espiritual muito importante na ilha lá. E por isso que eu trouxe também. E um colar de flores lá também, havaianas, né? Mas as flores já estavam mais... E essa medalha aqui, Gui? Essa é uma medalha do Xterra, é um triathlon off-road, né? Que era... Esse eu não conhecia, tá? Essa prova, eu não conhecia. É uma prova que ela tem 1.400 metros de natação, são 24 quilômetros de bike e 8 quilômetros de corrida. Então, assim, pessoal, são poucas as distâncias, só tem muita altimetria. Então a bike dá quase 2 horas de bike e a corrida dá quase 1 hora de corrida.
Só que tu escala, pensa, tipo, a gente tem um morro grande aqui, o Morro da Cruz. É o dobro do Morro da Cruz. Meu Então, Deus. sobe e desce, praticamente. Então, assim, é uma prova que Exige muito. exige muito fisicamente e mentalmente também, né? Então, assim, eu fiquei mais dolorido dessa prova do que ter feito o Ironman, que é muito mais do que a distância, né? Só que a intensidade ali é um pouquinho maior. E então não, eu acabei, né, ao longo da minha vida esportiva, fui me desafiando em outros esportes também, né? O triatlon off-road, né, que é o Xterra, também na mountain bike, tem uma medalha que é uma prova de dupla, né, essa aqui de mountain bike, são 5 dias. Essa aqui eu Uau. fiz na Suíça, né? Então são 5 dias de prova, Uau. Quantos em km? etapas, são praticamente quase 200 e poucos quilômetros e 12 mil de altimetria acumulada. Então, praticamente todos os dias era de 40 a 60 quilômetros de distância e com 2 mil a 3 mil de ganho de altimetria. Assim. Então, trechos de single track, né, que daí só anda uma bike e o bacana da dupla é que a dupla tem que andar junto o tempo inteiro. Não pode ter uma diferença de mais de 2 minutos, senão no tempo total recebe uma penalidade de 10 minutos por cada ponto de cheque, né? E passa. Então, Entendi. passou num ponto, 10 minutos. Passou em outro ponto com essa distância maior do que 2 minutos, então a dupla tem que estar junto ali. Então, é uma prova que mexe muito com, né? Não depende só de um atleta, né? É de vocês. A dupla tem que estar em sintonia. Então, eu e a minha dupla, a gente conseguiu fazer 3 provas grandes. Inclusive, eu não trouxe o troféu, acabei esquecendo, que é o do Brasil Ride, que é na Bahia. Uma prova de 7 dias. Também a gente acabou ganhando a nossa categoria lá, que era o Iron Rider, que era quem já fez Ironman, corre na categoria, né, de mountain bike lá também. Então, uma prova muito legal. Então, a história das medalhas, tem também a medalha de bronze dos Jogos Abertos, que é uma medalha com a equipe de triatlon de Florianópolis, que foi legal. revezamento. Então, a gente no revezamento misto foi terceiro lugar, que é a medalha de bronze dos Jogos Abertos. Tem uma medalha também aqui de Campeonato Brasileiro, esse eu ganhei a categoria no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, foi aqui em Jurerê, em 2018. Essa daqui, acho que é. Essa medalha de finisher no Campeonato Mundial no Havaí, né, e dela vem junto com essa... Isso daqui seria a Copa do Mundo do triatlon? Praticamente. Uma coisa legal do triatlon e das maratonas também, que foi muito na moda dos esportes de endurance, né? Por exemplo, no futebol, você comentou que jogou profissionalmente. Um atleta amador, ele não divide o mesmo campo do que o jogador de futebol profissional. Não joga É no verdade. mesmo lugar. Não tem. Né? Então, eu, quando criança, jogando bola, como eu me imagino treinando, às vezes eu me vejo, eu tô correndo lá no Havaí, coisa e tal, quero voltar, né? Mas quando criança, eu me via jogando no Maracanã e eu tava jogando no campo do Avante, do Triunfo, lá em São Baquins, onde eu moro. Então, eu tava jogando, ali eu me via no Maracanã. E no triatlo é muito legal porque a gente participa junto com os nossos ídolos. Então, vai estar no mesmo ambiente. E isso é o mais bacana, né? Então, no dia 31 de maio vai ter o Ironman, vai ter vários profissionais. A gente vai estar dividindo, né, a mesma pista com os atletas, né? Os atletas profissionais largam na frente, mas o amador vai fazendo o mesmo caminho, né? Então, acho que isso é o mais legal, né, do esporte. Assim é na maratona, né? Então, a pessoa que participa de uma maratona, um atleta, no próximo final de semana vai ter a Maratona de Londres. Pode ser que quebre o recorde da maratona, batendo abaixo de 2 horas, se não me engano, hoje está 2 horas e 20 e poucos minutos, 20 e poucos segundos. Né? Infelizmente, o maratonista veio a falecer num acidente lá no Quênia e coisa e tal, mas ainda pode quebrar a barreira das 2 horas, né? Oficialmente. E a pessoa que está lá participando vai fazer parte da história também. Então, acho que esse é o mais legal, assim, do esporte de endurance, né? Poder participar com nossos ídolos, né? E esse é o mais bacana, assim, né? Do que o esporte em si, ali, né? Comparado com outras modalidades, né? Eu acho mais legal, por isso que está então na moda, né? E Olivia, falando, ele acabou comentando aqui sobre a possibilidade de correr junto com
uma pessoa que é um Profissional? exemplo, um profissional, que às vezes a gente acaba até se utilizando, como é que eu posso usar a palavra? Não digo como uma inspiração, né? Uma Referência. referência. A gente pode dizer que hoje você é uma referência na sala ali, né? Na turma. E o quão isso daí como é que eu posso dizer, fazer essa pergunta para você poder entender? O quão isso é importante para você e como você usa essa referência que você tem hoje na turma para ajudar suas colegas também dentro da vida acadêmica ou do colégio aqui delas? Pode ser no esporte. Pode ser no esporte, Vou claro. comparar. As minhas amigas, uma inclusive queria começar a correr, só que ela tem joelho machucado, tem medo, né, de ir mal. E aí ela falou se eu não queria fazer uma corrida com ela. Eu falei, vamos. Só que ela foi fazer os testes, que nem você falou que você também fez, pra ver se podia. E ela não pôde correr, porque por causa da lesão do joelho dela. E aí ficou nessa de quando ela melhorar a gente ir, sabe? Mas eu gosto assim que as pessoas me perguntam bastante do esporte, tipo, de dar dicas, assim. É bem legal, mas de vez em quando dá vergonha de falar assim. Parece que eu que sou tudo mesmo. Se for comparar com ele, por exemplo, eu sou uma pulguinha. Mas vai chegar lá, né, Gui? Vai, com certeza. Começou antes de mim. Quando tiver minha idade, vai ter mais tempo do que eu. Agora eu queria que a Olivia fizesse uma pergunta pro Guilherme, Que eu fiz no começo. que você fez no começo. Eu gostei muito dessa pergunta. Qual foi a prova mais difícil que você fez? A prova mais difícil? Poxa, boa pergunta. Vou ter que voltar no tempo aqui. São algumas. Eu não digo nem de dificuldade da prova, assim, né? Eu digo mais do contexto. Eu até me emociono. Em 2022, eu tirei uma hernia de disco. Por muito tempo, eu achei que eu não poderia mais competir. E o meu médico treina comigo, meu atleta, ele sempre confiante, eu tratei de forma conservadora inicialmente e eu não via evolução. Fiquei de janeiro até maio. E ele, naquele ano, ele fez o primeiro Ironman dele. E, e depois ele fez a minha cirurgia. Né? Em junho a gente fez a cirurgia e em menos de um mês voltei a treinar. Em 2023, depois eu posso mostrar o vídeo da chegada, eu cheguei dedicando aquela vitória para ele, né? Não era vitória pessoal minha de ter voltado. Isso. E daí, acho que foi a prova, assim, mais especial, talvez, né? E tem outras provas também, tipo, teve um challenge que eu passei com a minha filha no colo, né? Uau! Então, acho que não é a dificuldade da prova em si. Então, a gente falou ali que tem coisas pré-prova que ajudam, né? Mas que cada um tem uma história, né? Então, eu já tive atleta que tratou de câncer e completou uma prova de 70.3. Então, são várias histórias, né? E a gente poder falar e estar aqui contar a história e poder motivar mais gente, né? Não precisa fazer um Ironman. Corre 1 quilômetro, corre 1 minuto. Né? É o que é o mais fácil, correr, né? Então, se desafiar, não sei nadar, entra numa aula de natação, tenta nadar. Então, acho que isso talvez nossa missão, né, Olivia, de estar aqui, de trazer todo mundo, né? Para o esporte que a gente gosta tanto, né? Eu acredito que essa minha resposta que me emocionei já me controlou aqui. Mas eu acho que é isso, assim, não por dificuldade, mas eu acho que pelo contexto, assim. Então, eu acho que daqui a pouco ele vai ter na vida dela, né? Várias histórias e talvez vai lembrar de algum momento, pô, eu tive dificuldade ali e eu consegui dar essa volta por cima. Esse é o Wakingcast, pessoal. De nós para vocês, ó. E é isso mesmo, a gente se emociona, a gente dá risada junto, a gente chora junto, porque isso também é a vida escolar, Gui. Isso também é a vida acadêmica dos nossos alunos, né? Tem vezes que a gente se emociona, que a gente
chora e muitos deles também passam por histórias de superação. Aham. E eu acho isso fantástico, cara. Parabéns, obrigado por ter compartilhado isso daí com a Isso, eu gente. já tive outros acidentes de bike também, né? Então, que existe uma máxima, né? Quem nunca caiu vai cair e quem já caiu vai cair de novo na bike, né? Então, tipo, clavícula, na mão, tem no rosto, né? Uma cicatriz também, de eu bati com um carro parado, consegui essa Ai. façanha. Mas, assim, então, a história ali, né? Por isso que eu lembrei ali da minha coluna e sou muito grato, né, ao Dr. Gustavo Carriço, se estiver ouvindo a gente aqui, né, que ele me botou na pista de volta ali e eu tô podendo... Depois, ainda, o ano passado eu quebrei minha barreira ali das 9 horas, né, fiz 8 horas e 59, o ano Uau. passado não, 2024. Né, o ano passado eu não fiz prova de Ironman e esse ano retorno, quero ver se eu ainda quebro o sub do sub, né, então bateu o meu tempo ali. Qual é mais difícil pra você? Bike, natação ou corrida? O que eu Boa menos, pergunta. o que eu menos gosto é a corrida. O que eu menos gosto é a corrida. O que eu mais gosto é a bike. Tanto que eu adoro andar de mountain bike, meu Deus, eu adoro bike. Sempre é o que eu mais invisto, assim, né? Tanto em equipamento quanto em treinamento também. Né? E a natação eu tenho facilidade, né? E eu treino praticamente 3 a 4 vezes na semana natação, né? Então, eu acho que o que eu menos gosto é A a corrida. corrida e o que eu mais gosto é a bike. Mas no triatlo não tem jeito, tem que fazer os treinos, tem que né? fazer os E treinos. existe uma máxima que é quem não nada, não Não, larga. não. Mas quem não corre, não ganha. Não termina, Então a é. corrida ela tem um papel principal, assim, né? De resultado final, né? E você, Olivia? Qual que é o seu esporte favorito dos três? Favorita natação, de certeza, de longe. Eu também, que eu preciso falar pra você que natação é o meu favorito. Eu faço desde pequena e eu já sou mais acostumada, assim. Inclusive, travessia eu faço desde os 6 anos. Aí, eu e bike é uma coisa que não junta, Vai chegar o momento. que calma. não bate ali. Tá aqui um treinador especializado em bike fit. Depois você conversa com ele fora aqui nos bastidores, troca uma ideia que ele vai te ajudar. Porque não sou, desde pequena não sou muito da bike, assim, eu faço mais corrida do que bike. E corrida eu me viro. É uma coisa que, tipo, eu continuo na mesma posição. Não vou perder posição na prova, vamos supor, mas eu também não vou ganhar. Aí na bike eu perco posição. E na natação eu ganho. Ah, que bom. Tem bastante tempo. Eu acho que o esporte, principalmente do triatlon competitivo, de alto nível, assim, a natação, ela te coloca, né, no primeiro grupo, né? E a corrida e a bike pega mais fácil do que a natação. A natação, se a Sim, pessoa sim. não aprende de criança, ela Tem uma não vai barreira, chegar no né? nível É. competitivo de alto rendimento, né? Até pode ser um atleta competitivo, mas não vai disputar para ganhar. Então a natação ela tem um grande fator, assim, né? Falando como técnico, né? Também. Agora, bike e corrida acaba pegando com o tempo. Se nada, o resto Aprende. aprende. Tem uma pergunta aqui, estamos quase já partindo para o final, gente, mas a minha pergunta eu vou até ler aqui, ó. Tem pai que ele acredita que o esporte tira tempo dos estudos, né? Que o adolescente, a criança, enfim, quando está ali no esporte, acaba perdendo tempo de estudo. Nos olhos de vocês, isso de fato acontece ou, na verdade, é um investimento no sucesso acadêmico? Eu acredito que seja um investimento, por mim também, porque eu acho que o esporte, a gente já falou inicialmente aqui que ele tem vários benefícios, né? Mas eu acho que um dos valores do esporte é isso, é que a gente vai construindo, né? Com o treinamento e vai aprendendo que tem que concluir etapas, né? Então, o esporte ele vai muito mais ajudar do que atrapalhar, né? Vai ajudar na tomada de decisão, vai ajudar a lidar com situações diversas, né? Com a paciência, que a Olivia falou que não estava conseguindo resolver a questão, só que ali ela foi
se acalmou e conseguiu, né, oxigenar o cérebro, porque às vezes a gente sabe, quantas vezes a gente quer falar uma palavra e ela tá na ponta da língua e não sai, só porque a gente não oxigena o cérebro, né? Então ali a gente vai, respira, com calma, consegue, né, resolver, né, a situação. Então, a gente é suspeito para falar de esporte aqui, né? Então a gente vai sempre, a nossa palavra vai ter sempre um peso, mas com certeza, né, contribui muito, né, para o desenvolvimento não somente do indivíduo, né, mas como um cidadão, né? A gente aqui está falando da Olivia, que pode ser o esporte pode se tornar profissão, mas ela pode ser uma fisioterapeuta, uma médica do esporte, uma treinadora. Ela vai ser, né? A Olivia vai ser o que ela quiser ser dentro do esporte ali também, né? Não somente como atleta. Se todo mundo começar no esporte pensando em ser, não tem espaço para todo mundo ser profissional, mas existe espaço para vários profissionais do esporte. Exatamente. Então, aqui tem 2 jogadores frustrados, né? E a gente continua trabalhando com o esporte, né? Então, acho que o esporte nos deu muitos ensinamentos, né? De respeito, e acho que faz parte da nossa educação, né? E ser cidadão, né? Isso é o mais importante, né? Eu vejo os meus amigos todos que me conhecem sabem que eu estou em cima de uma bike, com certeza eles não tiram fino de um ciclista quando está andando na SC, ou não xinga ciclista, vai para a ciclovia, e às vezes aquela ciclovia ela não comporta uma bike, um pneu fininho, então na legislação permite que ande ali, só que a gente ainda não tem uma cultura do esporte. Uma educação. Então isso faz parte, mas é parte da evolução de todo mundo, né? Então, quem está mais próximo da gente, e aí a gente vira referência, né? Todo mundo pergunta, e aí, treinou quanto? A gente nem quer falar de treino, mas as pessoas acabam perguntando, e a gente parece que sempre fica falando, porque a gente às vezes nem quer falar do triatlo, do esporte, mas as pessoas nos têm como referência, né? Querem saber do que a gente se alimenta. O nosso alimento, ele faz parte do treino também. Sim. Principalmente para quanto mais longa é a prova, maior a contribuição da nutrição. Então, vai ter gel, vai ter bebida esportiva, e hoje tem um leque muito grande. Antigamente, o máximo que um atleta conseguia ingerir ali era 60 gramas de carboidrato por hora. Hoje em dia é muito mais, 120, 140 gramas por hora, porque aumentou a qualidade do nutriente também, as bebidas esportivas, os géis, está tudo com mais qualidade do carboidrato, então o atleta ele consegue ingerir mais e consegue performar mais. Por isso que a gente está tendo vários recordes sendo quebrados nas distâncias do triatlon, principalmente, nas maratonas e no ciclismo, né? No ciclismo, comentando que os teus tios pedalam, né? Pedalavam. O Pogacar, ele é um atleta que, cara, ganha tudo. Tá chato de ele ligar tudo, né? E até teve a prova agora para Paris-Roubaix que ele não venceu, né? Mas ele... igual o Phelps, né? Exato. Então, assim, só que o Phelps tinha uma dieta bem suja de comida, né? Que era famosa de 1.000 calorias, e uma pizza, fast food. Pogacar não, Pogacar então, acho que o atleta, ele tem alimentação como parte do treino. Né? E assim, claro que competir, ali vai ter o dia ali do hambúrguer, de uma pizza, que a gente gosta também, né? Mas eu acho que a alimentação, ela vai fazer parte é o primeiro ponto para nossa recuperação. O ideal é dormir. Sim. Sem dormir a mágica não acontece. Não acontece. Treinar, se alimentar, eu acho que são os 3 pilares ali, né, para performance, né? E o seu líder? Como ele falou, assim, eu sou uma pessoa que gosta de comer de tudo, né? Eu sou da vida. Pra mim, eu estaria comendo todo dia um hambúrguer numa pista, mas não dá. E desde pequena, assim, meus pais são os que sempre me acompanharam. Então, deles eu não vejo isso, tu tá prejudicando nos estudos por causa dos seus treinos, deles eu não vejo. Mas eu sei que sim, tem muita gente pensa assim. que pensa assim, sabe? Inclusive, quando eu falo, tem competição, eu vou poder ir nessa prova, que vou ter que fazer a segunda chamada, uma coisa assim, muitos falam, tipo, tu vai mesmo faltar a prova pra ir numa competição?
Falo, sim, eu treinei pra isso e prova eu posso fazer a segunda chamada, sabe? Provas importantes, né? Que eu falo de. Tipo Campeonato Brasileiro, Essas coisas foi um assim. festival em Brasília, e daí é uma Isso. semana inteira de competição, porque são várias Imagina, a gente foi categorias. de né? ônibus. Isso. Aí até Brasília de ônibus, a gente saiu bem antes. Mas, assim, dos meus pais, da minha família, eu vejo que eles estão sempre me apoiando, sempre, tipo, indo atrás de mim, assim, pra me ajudar. Mas eu também sei de muita gente que fala que prejudica, que vai deixar, tipo, os estudos pra trás. E eu não vejo isso acontecer. Pelo menos todos os atletas que eu vejo vão bem na escola, tipo, tem uma rotina certa. E coisa que, de vez em quando, tem gente que não treina, não tem isso, sabe? É o equilíbrio, mas é Sabe equilíbrio, por né? que eu fiz essa pergunta? Porque justamente eu queria, para a gente já partir para o final, e falar sobre isso daí. A Olivia falou novamente sobre rotina. Você falou várias vezes sobre rede de apoio. Então, um adolescente hoje que não tem uma rotina de estudo e não tem uma rede de apoio, dificilmente ele vai conseguir ir bem nas provas. E qualquer prova, seja do esporte. E qualquer prova. E uma coisa que a gente agora já tem visto cada vez mais, os estudos científicos, tudo, a neurociência já comprovou que o adolescente, o jovem, uma pessoa adulta que pratica atividade física regularmente, ele tem uma maior oxigenação cerebral e isso vai ajudá-lo. São mitocôndrias, né? As mitocôndrias, a gente aprende na biologia, são nossas Exatamente. usinas de energia, né? Então a gente acaba, nos treinos leves, a gente acaba produzindo as nossas mitocôndrias. E Ou no treino seja- forte, a gente taca fogo na mitocôndria. Então, Ou seja, quanto mais o adolescente praticar Vai atividade ter física, renovação. melhor o desenvolvimento dele e a performance dele na escola. isso, não vamos entrar em bioquímica e biologia aqui, mas a Ainda questão não é aprendi essa. isso. Mas é isso, assim, né? A questão de renovação celular, né? Então, a atividade física regular nos leva a isso. E, claro, a Olivia treinando, ela faz estímulos muito fortes, estímulos leves. Tem uma periodização do treinamento, né? E só que para pessoa comum, né? Eu vou fazer uma caminhada na beira-mar. Ela tem que dar aquele sustinho no coração do diário, sabe? Tipo, seja 3, 4 minutinhos ali, uma caminhada mais rápida, ou vou correr 200, cada plaquinha ali da beira-mar que tem, corre 200, caminha 200, para sentir o coração dar aquela batida. Então isso é importante e é benéfico para nossa saúde. Tem até treinos que eu faço assim. Isso, Intervalado, né? isso, é o HIIT. É o HIIT. E já, daí como eu falo, né, aqui nós estamos com 2 profissionais da área, a gente sabe que a ciência fala disso, que a gente precisa de intensidade. Porque Sim. muita gente acha, eu sou cardíaco, eu não posso fazer atividade física. Não, por muito menos. O nosso coração, ele é um músculo, ele precisa de contração. Precisa trabalhar. E daí vem, né, conforme a gente vai treinando, vem uma cascata de benefício, né? Alimentação melhor, Qualidade de sono, qualidade do sono, descanso. concentração, Concentração. velocidade no raciocínio, uma série. Mas fica a dica, quer que o filho melhore no desempenho acadêmico, coloca ele para fazer uma atividade física. A ciência, inclusive, Gui, eu preciso até depois rever esse estudo que eu vi já faz um tempo, no Japão, eles pegaram 2 grupos de estudantes. Um grupo ia para a prova de exatas, sem fazer atividade de treinamento de força, e um segundo grupo fazia um treinamento de força antes da prova. O segundo grupo teve uma média muito acima do grupo que não fazia o treinamento de força. Eu vi essa pesquisa já tem uns 4, 5 anos já. Então, a ciência já comprovou que a atividade física ela ajuda no desenvolvimento acadêmico. Gente, para a gente finalizar aqui, eu queria fazer um bate-bola com vocês, tá? Eu vou falar aqui a pergunta e vocês respondem o que vier na cabeça, tá bom? A gente começa com o Gui, depois já vai para o Olívio, tá? Uma frase. Uma frase. Meu Deus. Peguei eles de surpresa, viu, pessoal? A gente não ensaiou isso aqui antes. Eu acho que talvez é persistir, insistir, jamais desistir, né? Talvez eu acho que essa seja. Eu não sou poeta assim, não, vai fazer uma frase assim. Eu acho que a gente pode levar para a vida, né? Então. Pergunta pra ele, não. Ou também. Vou te ajudar na pergunta. Se não deu certo é porque não chegamos no fim ainda também, né? Tem Boa, muitas dessas prontas, boa, né? Então boa. eu acho que. Uma frase para um dia que você está desanimada, que você não quer treinar, não quer estudar. Eu sou muito bem com isso.
Tarefa. Caixa de tarefa, Eu tenho uma que eu falo assim, ó. No dia bom eu avanço, no dia ruim eu faço o mínimo. Então eu comecei com essa frase quando eu queria desenvolver o hábito de leitura. Então no dia ruim eu era obrigado a ler uma página e no dia bom eu lia 2, 3, 4 capítulos. E funciona. E cada um vai criar a estratégia que mais funciona pra gente, né? Não é porque dá certo com alguém que vai dar certo com o outro. Então, no treinamento ele é tudo individualizado, né? E na nossa vida a gente vai também tendo afinidade com algumas coisas, né? Eu sempre tive que ler alto para eu poder me ouvir e para fixar, né, o conteúdo que eu estava. Agora, aqui na escola, estou me lembrando da época da acadêmica e tudo mais ali. Então, eu nunca fui o melhor aluno, mas também não era o pior. Fui mediano. Hoje, eu, adulto, eu penso, pô, podia ter aproveitado mais, né? Mas faz parte, né? Eu acho que às vezes por falta de amadurecimento mesmo, né? E talvez se eu tivesse começado o esporte antes, o esporte competitivo mesmo, assim como hoje está o Olívio, eu não tive essa oportunidade. Eu comecei, já estava com 18 anos, né? Então, fazer parte, né, de uma escolinha, de poder competir. Olha que experiência bacana. Foi até Brasília com o ônibus. Imagina quanta de bagunça. 32 horas de ônibus com criança pulando, voltando. Mas são experiências, né, que marcam a vida. Dali provavelmente fica um grupo de amizade né, e network também, né, que na vida vão ser outros profissionais, médico, um advogado que a gente um dia pode precisar. Então a gente vai tendo, o meu amigo lá do triatlo quando a gente competia junto. Eu tenho amigos ainda de quando jogavam comigo na época de juvenil. Isso. Um hábito inegociável para você, Gui? Eu acho que escovar os dentes são importantes, né? Minha mulher é dentista, né? Então eu digo para ela que ela não gosta muito de fazer atividade física e esse ano ela tá super correndo. Eu digo, correr é igual escovar o dente. Tem que fazer todo dia, né? Mas não é correr, né? Fazer atividade física. É igual escovar os dentes, tem que fazer. Todo dia. Né? Então... Para você, Olívia, um hábito assim, inegociável. Minha alimentação e meu sono. Não, ninguém tira meu sono de mim nem minha alimentação. Eu tenho um hábito negociável, não vale dar risada, tá, gente? Mas é levantar bem cedo, antes que todo mundo da minha casa, sentar com uma xícara de café e ficar olhando pela janela. Se eu não faço isso, parece que meu dia não começou. Eu preciso ter, seja 15, 20 minutos parado. Às vezes não tem mais nem nada na xícara, mas fica ali, ó. É um hábito, parece que muda meu dia. Lá em casa eu acordo, a gente acorda cedo, tem uma rotina cedo, mas eu acordo e faço a panqueca, e eu sempre me atraso também na série. Então a minha esposa fica, vamos, mulher! E eu tenho ali, esqueço de tomar minha betalanina, meu multivitamínico ali. Às vezes acabo esquecendo, mas não tenho esse tempo de ficar com a caneca parada, não. A não ser que eu durma 15 minutos a menos. Então, e o meu hábito, assim, tem que ser sozinho. Ninguém pode ter os filhos, eu tenho 3 filhos, a esposa também, tá todo mundo dormindo, aí eu fico lá sentadinho sozinho. Boa. Em uma frase, o que é alta performance para você, Gui? Alta performance, para mim, eu acredito que seja a gente poder dar o melhor que a gente puder para aquele momento, assim. Não medir esforços para fazer de qualquer jeito, assim. Tem que dar o melhor Fazer sempre. o melhor sempre. E você, Olivia? Alta performance para você? Treina todo dia para aquilo. Tipo, mesmo tendo, que nem ele falou que tem dia ruim, tendo dia bom, não desiste, que nem muita gente faz. E que tá sempre com a cabeça ali no foco dela, sabe? Não é aquela coisa de tô ruim, vou sair do esporte. Ainda mais no mundo hoje, né? Que é muito tudo digital, tá tudo na nossa mão com o celular. E a gente pensa no negócio ali. E na performance não acontece assim. Sabe o que é? A gente tem que construir. A gente tem que construir ali o tempo, né? Para bater. Fiquei vários tempos no treino de natação e não conseguia melhorar o tempo. Não é um aplicativo que tu vai lá, não é um jogo que tu... Tem que, dia a dia,
né? E Gente, para a gente encerrar agora, um conselho que você daria para o nosso aluno Wake que está nos ouvindo, nos assistindo? o conselho que posso dar vai ter um viés, né, de incentivar um esporte, seja no triatlon, futebol, levar, né, de forma séria, né, com seriedade, não fazer de qualquer jeito, que com certeza isso vai ter benefícios, né, no momento, mas também no futuro, né, dele. Então, acredito que o jovem que pratica esporte, né, ele pode ter, seja, hoje existem bolsas, né, para atletas, né, seja em universidades americanas, né, e coisa do tipo. Então, acredito que o esporte pode ser uma porta de entrada, né, para grandes oportunidades. E, e eu acho que esse é o bacana, assim. E é claro que o esporte não é para todo mundo também, né? Mas se a pessoa tiver não precisa ter o talento. Eu acho que o talento ele até vai, mas se a pessoa persistir, ela chega lá. Não adianta ser o mais talentoso e não ter vontade de melhorar, de treinar, né? De aprender. Tem que ter Se tiver- vontade de estar ali e treinar todo Acho que a dica é essa, assim, de poder sempre estar aberto a aprender e fazer acontecer, né? Que legal. Gente, eu sei que a gente ficaria aqui Mas tem. mais tempo, mas o nosso tempo estourou. Depois a gente pode trocar mais uma ideia. E você que está nos assistindo, está nos ouvindo, hoje nós conversamos um pouco sobre triatlon, mas eu risco a dizer que não foi só sobre triatlon, mas foi sobre a vida, foi sobre colégio, foi sobre estudo, foi sobre uma série de fatores que influenciam uma pessoa a se tornar um cidadão, que nem a gente conversou bastante antes, e um cidadão de sucesso. Não só na área profissional, mas na área pessoal, na área familiar e na área acadêmica também. Então, queria deixar um agradecimento especial ao Guilherme, à Olivia também, que é a nossa prata da casa, e agradecer o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui com a gente, em nome do Colégio Wake, de toda a diretoria, coordenação. Dizer que para o Guilherme, o colégio está com as portas abertas. Obrigado. Se quiser um dia voltar, né? Eu estou com a minha coordenadora ali nos bastidores, a Karine. Né, Karine? Voltar para, de repente, dar uma mini palestra para os alunos, alguma coisa assim. E aí, para a gente encerrar, Gui, deixar o seu Instagram, suas redes sociais, para quem quiser te conhecer O melhor. Instagram é @GuiGarciaC. Aí eu tenho outra rede também que é o Strava. Utiliza, é só procurar lá. E é isso, eu sou treinador, né? Trabalho praticamente online, 100% online, com treinamento de triatlon e mountain bike. E nas redes sociais ali consegue me ajudar, principalmente consegue me achar, né, no Instagram. O pessoal vai estar ali embaixo, aqui em cima, não sei, o @ do Guilherme e da Olivia. Olivia, qual que é suas redes sociais? Para quem quiser te conhecer melhor. Meu nome é Olivia Maria Testa, tudo junto. É isso que eu uso, que é o meu de atleta. Legal, pessoal. Minha rede é Sou Zé Augusto. Então, quem quiser depois conhecer um pouquinho mais também lá. Certo, gente? Obrigado. Obrigado. Uma frase final para finalizar, Olivia. Treinem. Estudem. Estudem. Certo, gente. Obrigadão. Esse foi o nosso primeiro episódio do Wakecast. Abraço, até a próxima. Valeu.